Na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, meio-dia e 59. 12h59, dia 14 de novembro, véspera de feriado, quintou com cara de sexta, né? E com cara de sexta eu estou aqui com a nutricionista Aniele Lopes. Olha que assunto arretado que essa mulher escolheu para nós aqui. Suplementação. O que você precisa saber? E você aí que é consumidor do Whey Protein, é isso mesmo, eu fiz a pronúncia certa, não foi? Olha, eu demorei... Whey Protein. Foi a noite todinha para dizer. Creatina e ômega. Eita, eu tô ouvindo aqui Pepsi. Fica ligado aqui, só aqui na 91,5 que você vai ter essa entrevista ao vivo e depois gravada, tá bom? E também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube NN Play. Então você tem alguma dúvida sobre esses três suplementos que são os queridinhos, né? Que a Aniele escolheu pra gente aqui. Boa tarde, menina, seja bem-vinda. É muito bom tê-la aqui novamente. Para falar a linguagem do povo, a gente estava falando sobre isso aqui, né? O Saúde em Foco é uma consulta popular que você tem aqui na linguagem que você entende. Aqui, nódulo é caroço, cefaleia é dor de cabeça. E tem outras coisas que a gente não pode dizer aqui, porque não é, o Novembro Azul chegou, mas a gente não pode falar ainda, né? Porque não é pertinente. Boa tarde. O horário não permite, Não né? permite também. Boa tarde, gente. É sempre um prazer estar aqui, né? A gente se diverte muito nesse momento que a gente passa aqui nessa consulta com vocês. E assim, esse tema foi escolhido a dedo, né? Porque existe uma lista dos suplementos mais utilizados no mundo, e dentre eles estão aí o ômega 3, o Whey Protein, né? Ou a proteína vegetal e a creatina, né? E aí vai ser legal. Joia. Então vamos lá. Para que serve cada um desses suplementos? O Whey, a creatina e o ômega. Vamos lá. Primeiro, para explicar a questão da suplementação, né? Sim. O que é a suplementação, gente? É quando você não consegue adquirir aquilo ali pela alimentação. Uhum. Esse é o principal fato do Whey Protein, tá? Primeiro que o Whey é a proteína do soro do leite. A gente normalmente só chama de Whey, né? Para os mais íntimos, fica aí sempre o Whey. Mas também existe a proteína vegetal, que serve para as pessoas intolerantes, né? Ou alérgicas aí à lactose. E aí tem as proteínas da ervilha, do arroz, que se encaixam aí junto com o Whey Protein. Mas o Whey, por exemplo, só deve ser utilizado por pessoas que não conseguem bater a meta de proteína diária. Ou seja, aquelas pessoas que não consomem ovos, que não consomem frango, que não consomem carne vermelha, ou que tem um certo tipo de dificuldade, né, de consumir proteínas no geral, peixe, frango, ovo. E aí sim, quando a gente faz o cálculo dietético da pessoa, o plano alimentar, a gente vê se realmente aquela pessoa vai necessitar de um Whey ou não. Mas também existem aqueles casos das pessoas que trabalham fora, trabalham na escala 6x1 tão falada e que precisa de um lanche prático para o dia a dia. E aí sim a gente acaba optando pelo Whey Protein, que a pessoa pode levar, né, um pozinho, pode levar para onde quiser e só misturar com água e beber. Então, assim, não é porque todo mundo tá tomando que você tem que tomar. Até porque a nossa mãe sempre fala que a gente não é todo mundo, né? Sim. Então, assim, precisa ter uma avaliação nutricional aí para ver se realmente você precisa ou não encaixar o Whey na sua rotina. Já a creatina, a gente não consegue ter ela através apenas da alimentação. Ela tem nas carnes, né? Carnes e peixes, mas a quantidade não é suficiente, principalmente para quem pratica exercício físico. E aí sim, a gente utiliza a suplementação. Porém, a suplementação recomendada. Eu vejo pessoas assim tomando dosagens
altíssimas, sendo que não é necessário. A creatina, ela não é um pré-treino, ela é de efeito crônico, então você precisa utilizar ela por mais tempo para poder você sentir o efeito dela, que é mais potência, mais força, mais resistência física, mas também requer aí a avaliação para saber se no exercício que você está fazendo realmente precisa, né, de uma suplementação da creatina, até pelo custo, né? A suplementação aumentou muito o valor dela. Creatina, whey, ômega, então precisa ver realmente se vai ser necessário ou se você vai estar suplementando uma coisa para depois fazer um xixi mais caro, que aí também não faz sentido, né? Já o ômega, ele entra na parte neurológica, entra para a saúde cardiovascular também, tá? Ele é um anti-inflamatório, antioxidante, e é o tipo de suplemento que a maioria das pessoas necessitam usar. Tá? Pessoas que estão ali com a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, que é um pouco mais preocupante, a gente utiliza o ômega 3. Pessoas com ansiedade, depressão, compulsão alimentar, a gente também utiliza o ômega 3 pela função anti-inflamatória e antioxidante. Então, assim, todos esses suplementos que a gente está falando aqui requer ainda uma avaliação mais profunda, né? Para saber se adequa ou não a você. Perfeito. A Messia, que está lá em Olivença, junto com a Ângela também, que mora também em Olivença, que estão assistindo aqui, ouvindo o Saúde em Foco. A Messia diz, ainda bem que eu não tenho intolerância a nada disso. É isso mesmo, Messia. Bota para quebrar aí, né? Véspera de feriado, né? Pois é. Qual é o momento ideal para consumir o whey? E se ele pode substituir uma refeição? Eita. Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Não tem um paciente que não me faça essa pergunta do whey. Porque às vezes a pessoa tá abusada de comer feijão com arroz, ou tá sem fome, ou acabou o treino e tá meio enjoado. Porque às vezes quando a gente faz exercícios muito intensos, a gente não consegue comer logo após, porque tá com aquela sensação de ânsia, aquela sensação de enjoo. E aí, várias pessoas preferem o whey protein. Não substitui uma refeição, porque ele é apenas proteína, né? Ele é apenas proteína, é como se você estivesse comendo ovo ou frango. E aí, por que não substitui? Falta o resto. Porque quando a gente, por exemplo, faz um prato de almoço, vai a salada, vai alguma fruta, vai a carne, vai o feijão, vai o arroz. A gente tem uma variedade de qualidade, de cores, de produtos ali que a gente coloca, de alimentos que a gente coloca no prato. Quando a gente consome o whey, não. A gente se restringe ali a consumir apenas a proteína. Tá, aconteceu alguma coisa que você não vai conseguir se alimentar naquela hora, tudo bem, tomar whey. Né, com leite desnatado, leite em pó ou leite de caixinha, tudo certo. Mas não pode tornar isso um hábito. A gente não deve trocar a nossa refeição, café da manhã, almoço, jantar, que são as principais, por shakes, né, por whey protein. Então, assim, sempre dê preferência à comida. Tá. Em relação à creatina, Niele, ela é indicada para todo mundo que treina ou tem algumas restrições de uso? A creatina, ela é o suplemento mais estudado no mundo, né? É um dos mais seguros que a gente tem, é o que menos causa efeito colateral, mas a gente precisa saber, entender que tipo de exercício o paciente faz para ver qual a dosagem vai ser utilizada. Então, assim, a maioria das pessoas sim podem e devem usar creatina, inclusive pessoas idosas que estão perdendo muito músculo, né? Estão ficando ali mais magrinhos, eu vou falar uma palavra difícil, sarcopenia. Vamos explicar, que é a perda de músculo, a perda da massa muscular, né? Aí a gente utiliza um pouco da creatina para que essa pessoa idosa não perca tanto a massa muscular, sendo que também a gente reforça que a pessoa idosa também pratique exercício físico para isso, né? Mas assim, no mais, a maioria das pessoas pode sim usar creatina. Menos criança, tá, gente? Por favor, a gente fala a maioria, a gente já fala dos adultos em diante, né? Para criança, de fato, ela não é tão recomendada, só se for para casos muito específicos. Tá, e qual é a quantidade ideal de creatina e whey que a pessoa pode usar diariamente?
A quantidade de creatina mais recomendada são 3 gramas de creatina por dia. A creatina, como ela tem o seu uso crônico, ela deve ser usada de domingo a domingo, mesmo que você não vá treinar. Então, assim, deve ser utilizada de domingo a domingo e dentro de 30 dias é que você vai ver o efeito dela, né? O potencial da creatina. Deve ser diluída em água ou suco, ou até mesmo no café, né? Ela pode ser diluída no café e você tomar. De preferência, gente, ela não é um pré-treino, então você pode e deve tomar em qualquer horário do seu dia. Porém, tem alguns estudos, né, que nem são tão recentes assim, mas tem alguns estudos que comprovam que se você tomar a creatina junto de alguma refeição com carboidrato, ela vai ser melhor absorvida pelo organismo. Então, é uma das coisas que eu sempre indico aos meus pacientes. Toma aquele café da manhã com cuscuz ou um pãozinho, macaxeira. É o momento mais adequado para se tomar a creatina, né? Nesse momento aí de refeição. Então, 3 gramas diárias, né? Vamos dizer que é a dosagem padrão da creatina, salvo alguns casos de pessoas que praticam atletismo ou triatleta ou maratonista, que aí a gente pode utilizar uma dosagem mais específica para esse tipo de esporte. Uhum. É verdade ou é mito que a creatina ela prejudica os rins? Que tem uma substância também chamada creatina, né? Sim. Que está aí na filtragem de aglomeração, no índice de filtragem de aglomeração. Filtragem glomerular. Isso, filtragem glomerular. Sumiu aqui tudo, aqui deu branco. Acontece, né? E aí eu queria que você pudesse esclarecer isso, porque muita gente pode pensar, peraí, essa creatina é aquela que eu produzo lá nos meus rins, como é que funciona isso? Sim, exatamente, né? Só que aí, como eu falei, a gente não produz totalmente aquela quantidade que a gente necessitaria para a prática de exercício físico. Só que sim, a gente sempre precisa estar fazendo esse exame de creatinina para ver como é que está o funcionamento dos rins. Não é que a creatina que a gente consome, né, o pozinho, ela vai te causar pedra no rim, ela vai fazer alguma coisa com você, desde que você tome água de forma adequada. Aí também não adianta a pessoa que toma 200 ml de água por dia querer tomar creatina, porque não vai nem fazer efeito da creatina e ainda vai sobrecarregar os rins, né? O uso adequado da creatina é para pessoas que tomam água de forma eficiente. E lá até no meu feed, no meu Instagram, eu já coloquei até o cálculo uma vez, que você pega o seu peso corporal aí e multiplica por 35 ml. Agora que tá mais calor, a gente pode multiplicar por 40 ou 45 ml de água e vai dar aí a quantidade de água adequada para você no seu dia a dia. Então, assim, muitas pessoas, eu comecei a tomar creatina, tá caindo cabelo. Não tem nenhum estudo que relacione o uso da creatina à queda de cabelo, né? E também os cientistas os estudiosos tentam aí associar a creatina à pedra nos rins ou até outros problemas, mas ainda a gente não tem embasamento científico de que a creatina é causadora dessas coisas. Porém, né, a gente sempre recomenda tomar a sua quantidade de água adequada para que você tenha o potencial efeito da creatina. Tá, quero mandar um abraço aqui para Dilza no sítio Ouricuri, lá em Atalaia, que não perde um Saúde em Foco. E tem um áudio da Edneuza. Vamos lá, Edneuza, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Eu sou Edneuza Gadi, tenho 61 anos de idade, faço exercício físico 4 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E eu tomei uma vez a creatina e eu me senti muito bem, apesar de eu já ter um hábito muito bom com meus exercícios, eu tomo minhas vitaminas tranquilo, entendeu? Me alimento direitinho, mas eu gostaria de saber se eu posso continuar, porque eu me senti muito bem com ela. Inclusive o pessoal perguntou por que eu tenho esse pique, né? De 61 com o pique que eu tenho. Eu falei, eu acho que é por causa da creatina que eu tomo, mas não sei, acho que vem também um pouquinho de genética, né? Muito obrigada, boa tarde, desde já um bom fim de semana para todo mundo. Que coisa boa de ouvir, tá vendo? 61 anos e na atividade, viu? Tem que praticar. Agora sim, quem tá andando aqui na Venda do Futuro, de manhãzinha, vê muita gente já assim, com seus 60, 65 anos, correndo, caminhando. Tá bonito de se ver aqui de manhã nessa avenida. Mas sim,
A creatina pode ter dado à senhora mais potência, força, resistência para praticar exercício físico, porque essa é a função dela. Ela diminui, não tem aquela queimaçãozinha que a gente sente no músculo quando tá praticando exercício físico, quando já tá ali naquela falha final, que começa a dar aquela ardida assim no músculo, né? Falando de forma popular, a creatina ela reduz esse efeito. Então faz com que a gente faça mais uma repetição, outra repetição, porque ela tá ajudando no potencial ali do seu músculo. A creatina ela tem o poder de reter água, tá? Só que ela não retém água para deixar a gente com retenção hídrica, aquele inchaço que a gente não gosta. A água que a creatina retém, ela vai direto para dentro do músculo, tá? A molécula da creatina lá, ela vai se ligar à molécula de água e vai para dentro do músculo. Então, assim, às vezes a gente se sente com os músculos mais bonitinhos, né? Aquela coisa assim, a aparência da celulite diminui por conta da creatina, porque ela tá deixando ali o músculo mais cheio de água, mais firme. Então, sim, pode continuar tomando a creatina se não teve nenhum efeito, né? Controverso aí, mas pode continuar tomando, sempre lembrando de praticar bem exercício físico e tomar a sua quantidade de água adequada. Perfeito, tá respondido aí, Gadi. Então, um grande abraço para você, um bom feriado. Quais são os benefícios do ômega 3 e como ele difere do ômega 6 e do ômega 9? Então, tem essa diferença, né? O ômega 3 é o que mais a gente encontra em cápsula, porém, todos eles a gente consegue encontrar nos peixes mais gordurosos. Quando a gente pega aquela sardinha, o atum enlatado, que eu recomendo para os meus pacientes, sim, a questão da sardinha enlatada e do atum enlatado, por conta dos benefícios, né, dos ômegas que tem ali, que vai fazer toda a diferença. Então, o ômega, ele tem o EPA e o DHA, que é o que a gente vê naquele rótulozinho, tanta quantidade de EPA, tanta quantidade de DHA. E para isso é que ele serve para a nossa saúde aqui neuronal, serve para a saúde cardiovascular. Então, pessoas que estão se sentindo com fadiga, que não estão tendo foco, ou que estão com aquele humor mais deprimido, o ômega 3 ele vai servir para isso também. Redução de gordura corporal, ele serve também. Claro que ele não vai fazer milagre, tá, minha gente? Ele vai fazer a partezinha dele, mas ele não vai fazer milagre. Porém, ele tem esse poder anti-inflamatório e antioxidante. Por que é que eu tô falando isso, né? A gordura, ela é inflamatória. Então, quando a gente usa produtos ou suplementações antioxidantes, eles vão agir diretamente na gordura. Só que o ômega 3, ele não serve apenas para isso. A gente tem que ver a dosagem adequada para cada pessoa. Então, assim, o ômega é aquele tipo de suplementação queridinha que eu costumo passar para os meus pacientes, porque trabalha em vários pontos ali, e como eu trabalho com o paciente por um todo, eu nunca vou pegar assim, eu tô com dor de cabeça. Eu não vou só trabalhar isso, eu tenho que ver lá no fundo, na história do paciente, o porquê ele está sentindo essa dor de cabeça. Então, assim, são com as informações dos pacientes que a gente consegue ver a dosagem adequada de ômega 3. Uma coisa que eu quero falar sobre o ômega, tá? Semana passada eu atendi uma paciente que me trouxe o ômega que ela estava tomando. E aí não era um ômega legal. Não era um ômega apropriado, porque o ômega, a gente tem que ver a rotulagem dele, a gente tem que ver o potezinho que ele vem, tá? A gente tem que ter um selo que certifica ali que a gente tá tomando um ômega 3 de qualidade. Então, assim, o ômega, gente, você não pode comprar ele em embalagem transparente, certo? Não pode entrar luz solar na embalagem de ômega, nas cápsulazinhas, porque vai oxidar. A embalagem adequada para o ômega são aquelas embalagens completamente fechadas, aquelas embalagens brancas, ou que, assim, não entre nenhum tipo de luz naquela embalagem. Então, atentem-se a isso. Muitas vezes a gente vê promoção disso, promoção daquilo, em farmácias ou em sites, e às vezes o ômega também está lá na promoção. Uhum. E geralmente são esses ômegas que não são tão confiáveis, não vem com selo, a embalagem é transparente, e aí não vale a pena comprar, mesmo que esteja
esteja na promoção, não vale a pena comprar. Tem que avaliar direitinho a marca que você está comprando, ver o selo, ver a embalagem, para saber, para você ter a certeza de que está levando um produto legal para casa. Perfeito. E tem outro detalhe também, né, Aniele? Você pode me corrigir aqui se eu estiver errado. Tem uma quantidade mínima de ômega que você deve consumir por dia, que são 1 grama. Então, às vezes, você vai lá, aí vai numa farmácia, e aí, ou por indução do balconista, enfim, né? Olha, esse produto é de A a Z e tem ômega 3. Quando você vai olhar, tem 200 miligramas de ômega 3. Você está tomando nada. Né? E a maioria ainda bem que você puxou esse assunto, a maioria desses multivitamínicos, né, de A a Z, gente, eu sinto informar, assim, não vai fazer o efeito que você quer, infelizmente. Por quê? Você é individual, você é único. Certo, assim, como a nossa mãe sempre falava na infância, a gente é único, a gente não é todo mundo. E o que vem naquela embalagem é generalizado. Eles pegam uma quantidade das vitaminas que é generalizado ali para homem, para mulher, para criança, para idoso, e bota lá. E assim, não é a sua quantidade adequada de multivitamínico. E outra, tá procurando melhorar a imunidade? Come fruta, come legume, come vegetal. Mas a questão desses multivitamínicos de A a Z, é melhor você guardar um pouquinho mais de dinheiro e agendar sua consulta nutricional comigo, porque não faz sentido. A quantidade lá, que tá lá, daquelas vitaminas, não vai ser o indicado para você. Cada pessoa tem a sua quantidade, tem a sua necessidade. E aí, assim, é muito melhor a gente manipular e ver o que realmente você está precisando. Exatamente. Porque se você tem uma boa alimentação, você não vai estar precisando estar tomando sempre vitamina C ou o de A a Z mesmo, que é um monte de coisa. Então... Exatamente, perfeito. Ainda bem que não fui eu que falei, né? É a especialista que falou, né? Eu vou pro intervalo, né? Na volta, quero deixar essa pergunta aqui para a Aniele responder. Existe alguma interação, ou seja, interação é o seguinte, quando você toma alguma coisa que ela interfere na outra. Então, existe alguma interação de ômega 3 com outros suplementos? Ele potencializa, ele aumenta ou ele atrapalha o efeito dos outros suplementos? A pergunta que a gente vai deixar aqui, você pode participar. Tem alguma dúvida sobre suplementação? Então, bota a boca no trombone. Tem uma consulta de graça com você aqui hoje com a nutricionista Aniele Lopes. Está pelo 99639-8389. Faça igual a Edneuza Gadi, que mandou a sua dúvida para cá. Não sai daí não, vou pro intervalo e volto já já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades.
Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, o assunto é exatamente esse, suplementação. O que você precisa saber do Whey Protein, da creatina e do ômega 3, com a nutricionista Aniele Lopes. Um abraço aqui, Iraneide Pereira, minha querida Neide, assim, boa tarde, meu amigo. Quando eu não falo mais, mas eu tô ouvindo aqui, jamais eu vou deixar de ouvir esse programa maravilhoso com aquele meu amigo André Pepe, Saúde em Foco. Aquele abraço, muito obrigado, Neide. Tem um áudio aí da Dilza, do sítio Uricuri, lá em Atalaia, ela mandou uma foto aqui de um produto, de 2 produtos na realidade aqui, que tem ômega 3 e de outro também. Vamos ouvir o áudio que ela colocou. Já mandei a sua foto aqui para nutricionista, tá bom, Dilza? E ela vai lhe dizer o que é depois da sua mensagem. Vamos lá. Boa tarde, André, boa tarde para todos. Eu acho que eu tô tomando esse errado, né, doutora? Porque isso aqui é transparente. Me diga aí, por favor. É exatamente aquilo que a gente tinha falado, né? A embalagem do ômega 3 não pode ser transparente. Tem que ser uma embalagem que não permita a entrada de luz. Então, normalmente são aquelas embalagens bem fechadinhas, embalagens... Essa embalagem, se eu não me engano, é do suplemento do lado, a branquinha, né? Sim. Então, assim, já essa outra embalagem branquinha, ela não entra luz. Então, é a mais adequada para o ômega 3. Normalmente, quando você vê as embalagens assim transparentes, tende a ser um produto um pouco mais em conta. E aí, a galera vai pelo preço, né? Também várias pessoas vão pelo preço. Mas, a partir de agora, que a gente já passou essa informação da embalagem, do rótulo direitinho, do selozinho, que tem o selo de certificação de que você está consumindo um produto de qualidade. E aí, vale a pena, na sua próxima compra de ômega 3, dar uma olhada, assim, nessas dicas, né? Embalagem, rótulo e o selozinho. Perfeito, tá respondido aí. Tem um detalhe também que a gente tava conversando aqui, essa prosa boa aqui, com a nossa querida Aniele, é o seguinte: a gente tá falando aqui de vitamina C, viu, gente? Vitamina C, tecnicamente conhecida como ácido ascórbico. Vamos chamar de vitamina C, que fica mais fácil. Aquele comprimidinho que você bota lá no copo, né? Então veja, quando você compra esse comprimido, pode ser da melhor marca do mundo, tá? Mas quando você coloca esse comprimido exposto à luz, seja a luz daqui ou a luz da sua cozinha, por exemplo, tá? Essa vitamina já perdeu grande quantidade, não, Aniele? Sim. E aí tem aquela questão, né? Dependendo do que você come no seu dia a dia, a vitamina C não é o tipo de suplemento que a gente precisa estar tomando todos os dias. Até porque a gente tem frutas riquíssimas, né? E que na maioria dos casos... como é que eu posso falar? Fugiu a palavra, igual você. Na maioria dos casos, aquela fruta pode ter mais vitamina C do que o próprio efervescente de vitamina C. Então, assim, não compensa, gente. É mais fácil você comer uma goiaba. A goiaba é riquíssima em vitamina C. E com uma goiaba, você consegue bater a sua quantidade de vitamina C diária. Então, assim, não faz sentido estar gastando com suplementação. Eu sempre falo, gente, gaste com comida. Vá na feira, compre suas frutas, compre seus legumes, suas verduras, feijão, arroz. Vale muito mais a pena investir numa alimentação equilibrada de qualidade do que em suplementação. Perfeito. Tá respondido aí, viu, Dilza? Cuidado, então, quando comprar esses seus suplementos. Antes do intervalo, eu te fiz essa pergunta aqui. Existe alguma interação entre o ômega 3 e os outros suplementos? Interação é, ou ele potencializa, ou ele atrapalha, ou ele anula o efeito dos outros? Então,
dessas suplementações que a gente estava aqui conversando, né, creatina e whey protein, não tem interações nem ruins nem boas, tá? Assim, não tem interações, cada um vai agir conforme a música deles, né? Então, a creatina vai agir no músculo, o ômega 3 como anti-inflamatório e antioxidante vai agir no cérebro, vai agir no intestino, e o whey protein também é pro músculo, só que aí já são outras moléculas, né? Por ser proteína, vai agir ali na construção muscular também. Mas, assim, o que a gente pode ter de uma observação é quem faz uso de suplementação de ferro, que precisa ali estar sempre suplementando o ferro. O ômega 3, ele pode atrapalhar na absorção do ferro. Em alguns casos, tá? Vou ressaltar aqui, em alguns casos, ele pode atrapalhar na absorção do ferro. Por isso que é sempre bom estar em contato aí com o seu nutricionista, com o seu médico, para ver os medicamentos que você está utilizando, se tem interação com a suplementação, para que não dê aí erro no que você está consumindo. Tá respondido aí também. Outra pergunta aqui, super importante, né? É o seguinte: em quais alimentos aí é possível encontrar esses nutrientes e se eles substituem a suplementação? Bom ponto. A creatina, eu falei lá no começo, né? Carnes e peixe a gente encontra. Creatina a gente consegue através, só que é uma quantidade pequena, né? Por isso que a gente normalmente suplementa a creatina, porque a quantidade que a gente consegue consumir através da alimentação é pequena. Já o whey protein, ele é completamente substituível pela alimentação. A gente consegue bater a nossa quantidade de proteína diária com ovo, peixe, frango, carne de boi, de porco, de bode, o que você gostar aí, miúdos, fígado, tudo isso a gente consegue obter aí a quantidade de proteína necessária. Então, não precisa gastar com whey, até porque é o tipo de suplementação bem cara. O ômega a gente consegue nos peixes gordurosos, tipo salmão, para quem gosta aí, que já é uma coisa, já é mais caro. Atum enlatado, a sardinha que muita gente faz na panela de pressão, ou a sardinha enlatada. Nesses alimentos a gente já consegue também o ômega, né? Tem o azeite que a gente consegue encontrar o ômega, a manteiga, a margarina. Só que tem alimentos que a gente pode comer numa quantidade aí de ômega que vai dar pra gente bater ali as necessidades de ômega, e tem outros que não vai dar, porque, por exemplo, se você for tentar bater a sua quantidade de ômega com azeite ou margarina, o excesso de gordura vai lá para cima. Por isso que a gente normalmente recomenda os peixes mais gordurosos para isso. Perfeito. Tá respondido aí, então, essa pergunta também. Onde é que você pode encontrar esses suplementos? Pessoas com problemas renais podem consumir esses produtos? Quais cuidados devem ser tomados? Dependendo do problema, tá, renal. Tem pessoas que tem uma pedra no rim que tá ali adormecida, não tá dando nada. Você pode tomar, sempre observando os sinais e sintomas do seu corpo, sempre estando em contato com o seu médico, que vai fazer a orientação certa de dosagem, e sempre tomando muita água para qualquer um do tipo de suplemento. Por que eu falo da água, gente? Vocês têm que entender que a água é que faz o nosso corpo praticamente funcionar. Então, se a gente não toma água adequada, o nosso intestino não vai funcionar bem. Então, se o nosso intestino não está funcionando bem, é um sinal de que a gente não está absorvendo as vitaminas, os nutrientes de forma adequada. Então, qual o sentido de você suplementar se o seu intestino não está saudável? E se o seu intestino não está saudável, você não está tomando água de forma adequada. Então, assim, é um ciclo. Você tem que estar com tudo muito bem equilibrado antes de pensar em investir em suplementação. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes que é muito bom a gente fazer uma coisa por vez. Então, se a água é uma coisa que lhe pega, que você não consegue ali, então foque na água. Não adianta estar botando um monte de coisa que você não vai dar conta. Então, foque na sua ingestão de água. Quando você vê que tá ok, que você criou esse hábito de tomar água, aí você vai e inclui um novo hábito, que seja o exercício físico. Ok, leva-se um tempo para a construção de hábito, né? De exercício, de tomar água, de fazer a higiene do sono, né? Para você dormir bem, porque também é super válido o descanso para que todo o resto funcione. Então, assim, uma coisa por vez.
Perfeito. O uso desses suplementos, Aniele, usados a longo prazo, eles podem trazer algum problema? Não. Assim, vai depender dos hábitos da pessoa, né? Se é uma pessoa que fuma, que usa em excesso, né? Bebe em excesso, álcool. Aí sim pode dar alguma coisa, porque também não faz sentido, né? Pessoas com maus hábitos tomarem suplementação. Mas esses 3 tipos de suplemento que a gente citou aqui hoje, eles são realmente para uso prolongado. Então, não tendem a causar nenhum problema, né? Eu acho que salvo alguns casos que a pessoa pode ter alguma coisa, mas aí provavelmente vai ser mais culpa dos maus hábitos de não tomar água direito, ou de não praticar exercício físico, de não comer bem, e aí pode desenvolver sim. Por exemplo, o whey, se você tomar ele em excesso e consumir proteínas em excesso, ele pode causar uma sobrecarga no fígado e nos rins, né? Pelo excesso de proteína. Tem pessoas que acham que comer 20, 30, 40 ovos e se exceder na proteína vai fazer você ficar marombado, fortão, né? Todo musculoso. Quando na verdade não. O que excede, o corpo excreta, né? O corpo elimina pelo xixi e tudo mais. Então não faz sentido consumir vitaminas, consumir proteína, consumir nada em excesso, porque o corpo sabe o limite. E se for consumido em excesso, vai sobrecarregar os órgãos e aí pode sim causar algum problema. Tá. E para quem não pratica atividade física intensa, esses suplementos trazem algum benefício? Pode ser usado por pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade? Não tem pra quê. Salvo o caso do ômega, né? Porque aí o ômega, ele relaciona sim com o exercício físico, claro. Mas a creatina e o whey protein não faz sentido, a não ser que o whey protein, ele pode entrar no caso de pessoas idosas, de pessoas com câncer, que estão ali perdendo músculo, né, ficando bem magrinhos, não estão conseguindo se alimentar bem, e aí a gente pode entrar com a suplementação do whey protein, assim como da creatina, que eu falei a mesma coisa, salvo, né, a questão dos idosos ou de pessoas acamadas que estão ali tendo que proteger um pouco da massa muscular, aí sim. Mas assim, para a maioria dos casos, pessoas que não praticam exercício físico não precisam gastar com suplementação, não. É só fazer a alimentação básica e equilibrada que dá certo. Tá, para quem quer suplementar esses 3 aí, o whey, a creatina e o ômega, para otimizar os resultados, como fazer isso? Então, o whey, ele pode ser tomado em qualquer horário do dia, né? Eu sempre dou preferência à ceia. Na parte da noite, ele vai dar uma ajudada no sono. O whey, por ser do leite, né? Ele induz mais facilmente ao sono e consegue manter ali um sono mais tranquilo e equilibrado. Então, eu gosto muito do whey protein na parte da noite. A creatina pode ser tomada em qualquer horário do dia, né? Sempre diluída em água ou em suco, até mesmo no seu cafezinho. De preferência com alguma refeição que contenha carboidrato para melhor absorção. E o ômega 3, por ser um nutriente, ele deve ser tomado junto com alguma refeição. Terminou de tomar café da manhã, pode tomar aí as suas cápsulas de ômega 3, né? Para quem quer fazer o uso certinho, sem exageros, dessas 3 suplementações. E quais são os sinais, Aniele, que as pessoas estão usando em excesso, né? Tudo que a gente faz, por exemplo, até se você tomar água em excesso, vai lhe fazer mal. Você tem que ter uma quantidade mínima e máxima de água que você deve tomar. Você também pode sobrecarregar seus rins se você tomar água além do que o seu corpo permite. Sabia disso, né? Então você fica sabendo agora. Então, quais são os sinais que uma pessoa está exagerando no consumo desses suplementos? Então, vamos lá. Foi bem legal isso que você falou, porque às vezes as pessoas não acham que a água pode fazer mal. E assim, em excesso, ela vai desregular completamente a sua microbiota. Por isso que a gente fala tanto, né? De tomar a água adequada para o seu peso, para a sua altura, para o tipo de exercício que você pratica. Então, assim, a água tem que ser bem adequada mesmo. Os sinais que a gente pode notar
São pessoas que vão começar a ter um pouco da crise, né, de dores nos rins aí, porque a suplementação, principalmente da creatina e do whey, pode sim sobrecarregar os rins se você tiver aí com maus hábitos ou se tiver usando em excesso, né? O ômega 3, ele não dá muitos sinais de que você está consumindo em excesso. No máximo, você pode ter aquela ânsia e arrotar alho. Ou gosto de peixe. Mas, assim, isso aí em casos bem excepcionais, assim, né? Porque, normalmente, por serem suplementações caras, né? As pessoas tendem a não tomar tanto em excesso, graças a Deus, né? Porque um potezinho de creatina aí tá saindo a R$200. Então, é caro, né? E usem com sabedoria, gente. Sempre entre em contato com o seu nutricionista, tá? Lembrando que a alimentação é com o nutricionista, né? E aí a gente, junto com a sua alimentação, a gente já monta o plano de suplementação, se necessário, né? Perfeito. A suplementação é se necessário. E a última de hoje é o seguinte: para uma pessoa que está começando, que quer começar a suplementar, ela começou a malhar agora ou começou a correr agora, pedalar agora, uma atividade física, então ela quer começar a suplementar. Qual é o primeiro passo e qual deles, ou qual desses suplementos costuma ser o mais indicado? Então, a creatina, ela é o mais indicado para a prática de exercício físico, porque, como eu falei, a gente não consegue consumir uma dosagem boa, assim, através da alimentação. Então, a creatina é sempre o primeiro suplemento que a gente prescreve. Porém, é necessário que você tenha, no mínimo, 3 meses consistente aí de exercício físico. E que o seu corpo já tenha aí essa memória muscular, já tá gerando essa memória muscular, ele já sabe o que fazer, ele já criou esse hábito. E aí, a gente introduz essa creatina, né, de forma a potencializar o seu treino, né? Então, antes dos 3 meses, eu não recomendo a creatina. É bem melhor quando você já está com esse hábito firmado aí de exercício físico, de uma boa alimentação e de água, para poder a gente entrar com alguma suplementação. Perfeito. Aniele, fora esse assunto que a gente falou aqui, né, desses suplementos, o que você pode dizer mais para nossos ouvintes aqui, telespectadores, gente que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube, que está ouvindo a gente, que vai assistir mais tarde, em relação à suplementação? A gente sempre fala aqui para você não se automedicar, para você não ir nessa aqui dieta. Olha, gente, dieta não é com o Google. O Google não tem informação em nutrição. E nutrição no Brasil só pode ser feita por nutricionista. Dieta é com nutricionista. Ah, porque o doutor, ele é nutricionista? Não, então deixa o doutor na especialidade dele, tá certo? É assim que funciona. A gente valoriza muito isso aqui há 11 anos no nosso programa. Quando alguém, às vezes algumas pessoas acham que eu tenho algum tipo de conhecimento, e eu já falo para as pessoas: eu sou jornalista, sou radialista, né? Sou um estudioso, não tenho CRN, não tenho CRM, não tenho CRF, não tenho CRO, ou seja, eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou fisioterapeuta, né? Eu não sou psicólogo. Então, quando alguém às vezes fala para mim: Pepe, o que é bom para isso? Eu digo: vergonha na sua cara para você marcar a sua consulta. A sua consulta, entendeu? Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu era criança e eu tinha dores de cabeça muito intensas, né? E eu tomava muita dipirona. Qualquer coisa era dipirona. Aos 14, 15 anos mais ou menos, eu descobri que eu tinha alergia à dipirona. Depois de estar esse tempo todinho tomando, nunca tinha tido alergia e passei a ter alergia à dipirona. Que, aliás, é uma coisa que aí serve aí para os nossos futuros parlamentares. Isso é uma lei que pode ser municipal, tá bom? Você que é vereadora eleita aí para tomar posse no dia 1º, que as pessoas que têm essa alergia, elas sejam sinalizadas com alguma placa, com alguma coisa na identidade. Por quê? Porque é a droga de escolha para quem está com dor. Então, o SAMU vai te socorrer num acidente, numa coisa, você está reclamando de dor, provavelmente vão administrar em você dipirona. Se você tiver alergia como eu, você tem um choque anafilático e você pode morrer. É simples, por causa de uma dipirona intravenosa. Vou relembrar um caso aqui.
Marcos Mena era vocalista da banda LS Jack. Ele fez uma lipo. E a lipo correu tudo muito bem. Só que depois da lipo, ele reclamou de dor. O que é que fizeram com ele? Dipirona. Ele teve um choque e ficou lelé. Lembra do Gerson Brenner? Aquele que foi reagir a um assalto, levou um tiro e ficou lelé também. Marcos Mena também ficou. Né? Só que por motivos diferentes. Um foi por arma de fogo, outro foi por medicação. Então assim, gente, não acha nada, não vai lá no Google, vou tomar isso, vou tomar aquilo, não. Sabe? Eita, não tenho dinheiro pra... Gente, tem um posto de saúde aí, tá? Tem nutricionistas no poder público municipal. Então, não vai pela tua vizinha, pela cunhada do cachorro da Glória Pires, que não, gente. Nem por blogueira. Não, blogueiro também não tem. Se não tiver formação para ser nutricionista, então não é ninguém, né? É blogueira ou é blogueiro. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Cada um faz o seu trabalho. O cara é blogueiro, beleza, ele vai divulgar sua marca, seu produto, tem a sua aceitação, tem o seu mercado. Eu tenho um amigo, inclusive, em Maceió, que morei na casa dele, e há muitos anos atrás, esse cara dava uma de coach nutricional aí. E eu já fazia o Saúde em Foco aqui. Eu vi algumas aberrações aí, ele falando de algumas coisas aí como é que é? Banha de porco e outras coisas aí, que tem aí, tá? Eu falei pra ele, bicho, tu se formou em nutrição? Foi? Não, porque... Eu digo, qual é o teu conhecimento em nutrição? Eu digo, cara, para com isso. Para de fazer isso. Entendeu? Se vocês prestarem atenção, gente, há 11 anos, nós aqui do Saúde em Foco, nós nunca fizemos propaganda de um remédio aqui. Você tá ligado nisso? Nunca nós fizemos propaganda de um remédio aqui. E por quê? Não é por nada. É porque a gente precisa entender que o que é bom para mim pode ser veneno para você. E a quantidade, o que diferencia remédio e veneno é só a quantidade. Né? Tem produtos para dor, eu não vou dizer o nome. Se você tomar 4, você já tem uma hepatotoxicidade importante. Você compromete o funcionamento do seu fígado. E você pode morrer. E é um remédio. Né? Então assim, não ache, né, Aniele? Procure sempre um especialista. Você está com problema nos olhos? Procure um oftalmologista. Você está com problema de nutrição? Procure um nutricionista. Está com problema nas pernas? Procure o Dr. Aquiles Lima. Está com problema nos ossos? Procure o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. Né? Quer fazer um exame? Vai lá no Lacel e faz. Eu estou falando aqui de gente que está aqui, que são pessoas que já estão, que tem um nome, que tem um nome a zelar, Aniele e tantos outros profissionais que já sentaram e sentam aqui. Né? Você está com um problema mental? Não estou falando que você está louco, não. Eu não estou com as ideias batendo, André. Procura um psicólogo. O André Pepes faz terapia. Eu não sou louco. Eu nunca quis matar ninguém, nem quis me explodir na Praça dos Três Poderes. Por exemplo. O cara estava prejudicado, bicho. O cara tinha acabado um relacionamento. Vai justificar? Eu não estou justificando nada, não. Eu só acho que ele é louco. Entendeu? Para resolver. Agora, chegar naquele ponto, por exemplo, é outra coisa. Ele deu sinais. Ele foi visitar um deputado. Eu estava ouvindo ontem o deputado, o cara falando, rapaz, o cara tinha sido divorciado e tudo. E ninguém percebeu os sinais. O cara não estava batendo bem da bola, pô. Por exemplo, aquilo que aconteceu ontem à noite poderia ser evitado e deveria ser evitado. É uma tragédia aquilo ali, para todos nós brasileiros. O cara deu sinais. Então assim, né, Aniele? Procure ajuda profissional sempre. Não ache nada, porque a gente não tem, né? É por isso que as profissões, elas existem, para que você procure, né? Você quer procurar uma loja de calçado? Você vai lá, procura um vendedor. Rapaz, eu quero um calçado assim. O cara é especialista, ele é vendedor de sapato. Ele vai te indicar, esse aqui é mais confortável, aquele ali é mais duro, né? Esse aqui vai comprimir o teu pé, aquele ali não vai comprimir o teu pé. Enfim, né? Muito obrigado, menina, por ter vindo mais uma vez aqui. Foi muito bacana, muito esclarecedor, numa linguagem que você entende, que eu entendo, que todo mundo que está aqui entendeu. E seja bem-vinda para as próximas oportunidades. Eu que agradeço, né? E
tendo um gancho do que você falou, eu já postei isso até no meu Instagram e falo para os meus pacientes, né? Dieta até o Google faz, mas o que eu faço é nutrição, porque eu tenho que olhar o paciente como um todo. A dieta que tá no Google ou da blogueira não foi feita para você. A dieta para você é aquela que foi pensada em você, calculada, planejada, vendo as suas necessidades, os seus hábitos, a sua correria, e tudo isso a gente se encaixa para montar um plano alimentar. Então não caia aí em lendas, em contos, como é que eu posso dizer? A questão de milagres, porque milagre é a gente acordar cedo, ir para academia, tentar comer bem, trabalhar, cuidar de filho, de casa. Esse aí é o milagre que a gente faz todo dia para manter, a cabeça boa, ou tentar manter a cabeça boa, né? E o corpo em equilíbrio, né? Então, foi um prazer bater esse papo com vocês hoje, né? Sempre tô lá no meu Instagram para conversar, para tirar dúvidas. Então, muita gente me chama no direct para perguntar sobre suplementação, para tirar dúvida. Então, eu sempre tô lá disponível para conversar, para tirar dúvidas. Qualquer coisa, é só dar um pulinho lá que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para Tiziana Carla. Muito obrigado pela audiência, Tiziana, tá? E espero vê-la em breve. O Daniel aqui do Equilíbrio Reiki Master, eu faço reiki lá com o Daniel, é bacana, tudo de bom, a terapia é incrível, o reiki. Conheça o reiki. Ele diz: boa tarde, meu amigo André Pepe, muita energia positiva, ótimas dicas, muito obrigado. Gente, você quer falar com a Aniele? Olha, segue aí, tá aí na sua tela, Aniele Lopes Nutri, tá certo? E aí, trata também ansiedade, depressão, TDAH, compulsão alimentar e agendamento aí. Qual é o número, Aniele? Fala aí pra gente. Tu não vai fazer isso, né? Vou, bicho, é ao vivo aqui. Eu tô tentando abrir o telefone aqui e não consigo, não. Eu não sei o número, minha gente. Rapaz, então, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu nunca aprendi esse número do consultório. Peraí que nós vamos pegar Jesus. Agora. Olha, rapaz, estamos ao vivo. Ninguém me mate. Olha, chama. Pronto, 9943-0487. Eu vou repetir para vocês gravarem, viu? Fazer igual o André agora. 999430487. É só falar lá que eu respondo. Muito bem. Gente, essa entrevista vai ser postada logo mais aqui no Saúde em Foco com André Pepe, no nosso canal no YouTube. No NN Play fica gravado aqui. Logo mais tem também no Spotify, sem os intervalos comerciais. E os cortes você vê amanhã, no final da tarde, no Instagram. Tá legal? Então, a todos uma boa tarde, um bom feriado para você. Se lembre, se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Tá certo? Um ótimo feriado e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.